Meus caros, vivam! Boa noite, como estão? Minha gata está aqui toda enroscada, virada ao contrário, vira-vos as costas, é muito mal educada. Desde que o PAN perdeu aqueles deputados todos, ela está que não pode. Ora, nós vamos começar por tratar dos assuntos do dia, e são muitos. Começo pela minha página TV Televisão, em que nos aparece aqui o nosso amigo Costa, que elege como objetivo sair da cauda da Europa. Quem é que nos terá metido na cauda da Europa a propósito, pergunto eu? Terá sido Costa, que em 5 anos seguidos nos fez baixar 5 lugares? Tchau, tchau. Falou-se no PAN, foi-se logo embora. Foi o Costa que nos fez baixar 5 lugares no ranking dos países mais desenvolvidos. Nós estamos realmente na cauda da Europa, mas podemos agradecer a ele que nos últimos 6 anos fez-nos descer 4 ou 5 lugares. Agora, se nos tirar da cauda da Europa, eu gostava de saber como. A bazuca já vai, como vamos ver a seguir, a bazuca que ele está à espera já vai só com os juros do BCE, mas lá iremos. Diz aqui a CMTV que encher o depósito custa mais 30 cêntimos por litro do que há um ano. Mas eu acho que isto não faz sentido. Então, encher o depósito custa mais 30 cêntimos por litro? Então, se encher custa mais 30 cêntimos, então, e se não encher, custa menos do que 30 cêntimos? Lá está o verdadeiro jornalismo. Tanto faz encher como não. Custa sempre 30 cêntimos por litro a mais do que o ano passado. Não é preciso encher, mas é o jornalismo que nós temos. Diz que há uma onda de cancros a aparecer. E eu nem acredito numa coisa dessas, pois andamos aqui há 2 anos, eu pessoalmente ando aqui há 2 anos, a denunciar que o Serviço Nacional de Saúde, o defunto Serviço Nacional de Saúde, só trata de Covid, não trata de mais nada. É óbvio, quem tiver outra doença tem azar na vida, porque realmente é só de Covid que se trata e mais coisa nenhuma. Tem por aqui a musiquinha. Apenas de Covid, não há mais nada a tratar senão Covid. Então, agora está aqui a consequência, é que quem não tiver Covid teve azar. Teve azar porque, e então se tiver cancro, vamos ver o que é que vai acontecer. Há aqui vários posts neste sentido, há várias notícias hoje deste âmbito, dizendo que as pessoas que tiveram ou têm cancros tiveram 2 anos praticamente, ou até talvez um pouco mais, sem tratamento rigorosamente nenhum, e portanto nos próximos anos vai haver aqui uma queda em termos de efetivos, vai haver portanto um grande aumento no número de vítimas desta doença, que ano a ano tem aumentado sempre em linha reta, é praticamente uma reta. O declive é sempre o mesmo, quer dizer que aumenta de forma constante o número de vítimas. Eu acho isso inacreditável, dado que tantos milhares de milhões são gastos anualmente para combater essa doença, e ao fim e ao cabo o que nós vemos é que não há melhoras rigorosamente nenhumas, muito pelo contrário. Bom, e então diz que há uma onda de cancros a aparecer. A Ordem dos Médicos diz que está-se a fazer qualquer coisa, mas que não é suficiente. Bom, mais à frente veremos que há outras entidades que não concordam com esta opinião da Ordem dos Médicos. Ela própria também, durante vários meses e até anos, vem denunciando que não há tratamento para outras doenças que não sejam o Covid, e o que é uma coisa absolutamente inacreditável. A Christine Lagarde vem dizer que o BCE vai aumentar os juros. Ela pode não o dizer diretamente, mas dá a entender, e tem que aumentar os juros, não pode ser de outra maneira, não pode aguentar mais tempo a subsidiar os juros aos países que derretem ano após ano todos os milhares de milhões que recebem da União Europeia. E eu digo que se os juros subirem, digam adeus à bazuca, digo eu, porque será toda comida pelos juros. Nós devemos 130% da nossa dívida, do nosso PIB. O nosso PIB era 230 mil milhões, será menos, andará por aí. Então isso vezes 1,3 dá quase 300 mil milhões de dívida. Se isso aumentar 1%, estamos a falar de 3 mil milhões cada 1%. 3 mil milhões, é inacreditável, nunca vamos ter dinheiro para pagar a dívida. E ela continuará sempre a aumentar. Parece que caças da NATO interceptaram aviões russos perto do espaço aéreo aliado. Eles não chegaram a entrar, mas andaram lá próximo. Estados Unidos, Noruega e Reino Unido foram os países aliados que intervieram na operação, e eu digo que isso não interessa nada, meu caro. O que interessa para todas as televisões e para a comunicação social é o miúdo que está neste momento a sair, mas também já está a sair há quase 24 horas, parece que ainda não saiu. Estou a olhar ali para a televisão, há mais de 100 horas no escuro, o miúdo não saiu, os caças voltaram para trás, e desde que o miúdo saia, todos os problemas estão resolvidos, não há mais problemas nenhuns, pelos vistos, para esta comunicação social.
Cá está, a Liga Portuguesa contra o Cancro, que estima aumento exponencial de doenças oncológicas nos próximos anos. Fruto de quê? Fruto da falta de tratamento que tiveram estes doentes oncológicos nos últimos 2 anos, nos anos da pandemia. Eu digo que o bastonário diz que não há problema, morrem apenas os que tiverem que morrer e mais nenhum. É claro que isto é uma sátira do humor negro, mas realmente o que vai acontecer é isto: vão morrer os que tiverem que morrer, porque isto é o lema do SNS. Se tiver sorte, safas-te; se não tiver sorte, paciência. E siga em frente, que atrás vem gente. Ora, sobre ainda o conflito Rússia, os voluntários americanos vêm lutar ao lado da Ucrânia. Vejam bem, já há voluntários americanos. Isto está bonito, como eu digo, está bonito. Estamos realmente aqui no dialbar de uma guerra fria, e vamos ver que é mesmo fria, como veremos à frente, porque está mesmo gelada, e tem a ver também com a energia, com o aquecimento, que a Europa e os Estados Unidos da América vão ter que enfrentar uma crise bastante grande, energética, que ela já está à espreita e já toda a gente percebeu. Só o António Costa, que ainda não percebeu, continua a fechar as centrais de carvão, e depois vamos comprar a energia a outros países que produzem essa mesma energia através de centrais de carvão que nós acabamos de fechar em Portugal. Somos inteligentíssimos. Devemos ser mesmo o governo mais inteligente de todo o mundo. Aqui continua que vem mais uma sublinhagem BA2, muito mais transmissível do que o Omicron. É sempre assim, vem sempre uma que é muito pior que a anterior e outra que é pior que a anterior. Felizmente o número de baixas tem diminuído, se bem que agora estão a morrer na ordem dos 50, 40 por dia, e ninguém fala nisso, parece uma coisa normalíssima. Estamos mesmo prestes a decretar administrativamente o fim da doença quando morre gente às catadupas, mas agora ninguém fala nisso. Antigamente morriam 3 ou 4 e era uma catástrofe, tínhamos que ficar todos fechados em casa. Agora morrem aos 40, 50, minudências. A estratégia do medo, que dá maiorias e tiranias absolutas, continua, digo eu. A equipa vencedora não se mexe. Se meter o medo dá votos, continuamos, meus caros, a meter medo, porque o povo medroso faz aquilo que nós queremos. Silêncio da ONU face à Coreia do Norte é inaceitável, dizem os Estados Unidos da América, e eu digo que a ONU tem mais do que fazer do que se preocupar com a democrática república, que não é uma república, aquilo é um regime autocrático, da Coreia do Norte. Há os refugiadinhos, coitadinhos, que dão 18 mil milhões por ano às redezinhas de tráficozinho, e, acima de tudo, há as alterações climáticas e, portanto, não há tempo para estas minudências da Coreia do Norte. Mas quem é que quer saber da Coreia do Norte, meus caros? Temos mais que fazer. Uma vez mais, temos o rapazinho que está no poço, que não sabe da Coreia do Norte para alguma coisa. Não estás a gostar, paciência, passas para a concorrência, vais para o bloco da canhota. Acabou a era de juros mínimos, estava a dizer há pouco, Portugal já está a pagar mais pela nova dívida e, como vos digo, cada 1% são 3 mil milhões, esqueçam a bazuca, bye bye bazuca. A era dos juros mínimos já lá vai, e tudo o que vier agora de bazuca, metade para já vai embora e para o ano que vem será a outra metade. Portanto, esqueçam lá a bazuca, nós vamos empobrecer cada vez mais. Chama-se a maioria absoluta de Costa, Fanati Costa, como eu lhe chamo. A Deutsche Welle fecha escritório em Moscovo depois de interditada pela Rússia. A Rússia fechou a Deutsche Welle, a rádio que eles chamavam no tempo da nossa ditadura, chamavam-lhe a voz da Alemanha, a voz livre da Alemanha. Nós ouvíamos isso. O meu pai tinha lá um rádio de ondas curtas ou longas, daquelas ondas maradas, que se ouvia de muito longe, e nós ouvíamos em silêncio a rádio Deutsche Welle antes do 25 de Abril. A Rússia acabou com isso e a Deutsche Welle... Portanto, a Rússia ordenou na quinta-feira o encerramento do escritório local da Deutsche Welle e interditou os seus programas, e, portanto, aí está a nova Guerra Fria, porque agora a resposta foi que a Deutsche Welle fecha os escritórios em Moscovo. Portanto, é como quando há crise entre dois países, mandam chamar os embaixadores, é exatamente a mesma coisa. Fechas, então vamos embora. E, portanto, está aí uma nova Guerra Fria, como disse há pouco, que será literalmente fria desta vez, como disse ainda há pouco sobre outro propósito. E o pior é que Putin fala em perigo de conflito com a NATO. Estas é que são as notícias do dia, meus caros. Isto é que é a parte mais interessante e a parte mais importante das notícias do dia que corre. Não são outros fediveres. Vladimir Putin não afasta o perigo da guerra entre a Rússia e a NATO. Ninguém acredita nisto para já, mas, digo eu,
O pior é que se esta guerra alguma vez viesse a existir, ela não seria ganha pelos ocidentais, que nada tem a ver com aquilo. A história conta-nos. Quem nada tem a ver com a guerra, perde-a sempre. Não se aprendeu nada com as invasões francesas, nem com o Vietnã, entre outras. O Centeno é quem nos salva, o Centeno é o maior, abandonou-nos e foi tratar da vidinha dele e fez ele muito bem à velha maneira portuguesa. E agora foi presenteado com mais um aumentozinho do seu próprio governo ou ex-governo a que pertenceu, a que foi Ministro das Finanças. Salário de Centeno sobe aos 17 mil, com o aumento de 0,9% que ele deu à função pública. Atenção que toda a gente recebeu ou vai receber o 0,9%, uma decisão tomada em 2000, diz o próprio Expresso. Este Expresso não anda a bater bem. Algo me diz que ainda não receberam os 15 milhões deste ano ou do ano passado. Algo me diz isso. Então, vamos lá, Centeno, tu mereces tudo porque tu não escondeste nada e disseste tudo. Eu venho aqui para tratar da minha vida, os portugueses que se cozam. Eu venho tratar da minha vida e, muito bem, pode não ter sido um grande ministro das Finanças, mas que é um grande administrador das suas finanças privadas, isso é. Centeno, um grande abraço. Dediquei-lhe uma vez uma música, mas o YouTube cortou-me. Qualquer dia apanho aí outra vez. O PS e o Chega ganham milhões, diz o Jornal de Negócios. E vem aí a austeridade nos partidos de esquerda, coitado, que injustiça. Bom, mas isto tem a ver com os partidos que vão arrecadar ao todo mais de 68 milhões de euros em subvenções que dependem dos resultados eleitorais, meus caros. O Chega não esclarece se vai exercer o direito de receber ou não, pois com certeza que vai exercer o direito às subvenções, que raio. E o CDS está em risco. Isto vem no sábado, mas o que é curioso é que são 68 milhões. O Chega só vai receber 5 milhões. E aí é que está o problema. Os outros 63 milhões, não há problema nenhum. A esmagadora maioria, 70 e tal %, vão para o PS e para o PSD, disso não se fala. Agora, aos 5 milhões, míseros 5 milhões ao pé de 68, isso é que está mal. Sábado. Bom, eu pensei que a Sandra Felgueiras pusesse isto na ordem, mas ainda não está, pelo menos para já, ainda não está a conseguir. O problema não são as dezenas de milhões do PS e do PSD, são apenas os 5 milhões do Chega. Isto é que dá a notícia, isto é que faz vender jornais e revistas, não é mais nada. Eles bem sabem o negócio que gerem. Realmente são bons profissionais. Ficamos por aqui com a minha TV e televisão. Vamos agora para outro dos meus canais, que é o João Tili, propriamente dito, não a minha página, mas o meu mural. E no meu mural disse, aliás, que há 3 fiscalizações por dia a beneficiários do alimento mínimo. É só preciso saber fazer contas. Há 3 fiscalizações por dia. São muitas, não são? Pois, mas é que eles são 300 e tal mil. Então, é só fazer as contas. Fiscalização do RSI é igual a 0, diz o Pedro dos Santos Frazão. Olha, um deputado com muito mérito eleito por Santarém pelo Chega. Diz ele, por dia das 205 mil pessoas, são 205 mil afinal, são fiscalizadas 3. Mas elas são 205 mil. Portanto, são precisos 68 mil dias úteis para fiscalizar o universo do RSI. Em 2021 tivemos 253 dias úteis, isto é que é fazer contas. Ora, isto dá 270 anos para fiscalizar o universo dos rendimentos sociais de inserção. Mas não há problema nenhum. Claro, em 270 anos nós teremos aquela gente toda, desculpem que foi a minha gata que passou à frente, teremos aquela gente toda fiscalizada. Só precisamos de 270 anos e mais nada. Se isto não é um escândalo, eu não sei o que é um escândalo. E depois ainda vem a esquerda toda a dizer que não há problema nenhum com quem recebe milhares, não é centenas de euros, é milhares. Famílias recebem milhares e milhares. E famílias, muitas delas sabemos que famílias são. Que famílias são? Não posso dizer quais são, senão corta-me o vídeo, mas todos nós sabemos que famílias grupais são essas. Achei muita piada a esta imagem, porque em que se diz que quando eu era criança tinha medo do escuro, mas depois de ter visto a última fatura da EDP, agora tenho medo da luz. Bom, meus caros, mas é que ainda não se viu a última fatura da EDP, ela está para vir, porque a EDP ainda não subiu, há um convênio com o Estado, ainda não subiu os preços da eletricidade, como noutros países liberais acontece mês a mês. Aqui não, é um serviço que é regulado e, portanto, o Estado é que diz quanto é que a EDP vai cobrar, mas chegará o dia em que
todas estas dívidas acumuladas dos consumidores à EDP terão que ser pagas. Esse dia chegará, e mais cedo do que tarde. Eu digo, ainda mal começámos esta novela, meus caros. Fanatic Costa encerrou as 2 centrais a carvão, 2 centrais elétricas a carvão, como sabem, há 2 ou 3 meses. As albufeiras já não podem produzir eletricidade porque não têm água, estão todas assoreadas e isso ninguém diz. Outras foram esvaziadas e disso também ninguém fala. O sol de inverno vale quase zero. É uma brincadeira, não dá para produzir energia elétrica em quantidades minimamente aceitáveis. Portanto, vamos rapar ou frio ou vamos pagar uma fortuna pela eletricidade dentro em breve. Eletricidade esta, importada e produzida a partir do carvão, como nós aqui tínhamos, mas o carvão noutros países. Uma brutalicosta, como eu digo, perpetrada com toda a calma contra Portugal e o seu povo. E as pessoas veem isto e calam-se. Entre 10 e 20 mil trabalhadores do Estado viram o seu ordenado encolher em janeiro, anulando o aumento de 0,9%, revela a FESAP. O IRS, o tal IRS, penaliza milhares de funcionários públicos. Deram 0,9 com uma mão e tiram 1,8, que é o dobro, com outra mão. Estamos a falar de 10 a 20 mil trabalhadores. Vê-se alguma coisa? Vê-se algum protesto? Não. Chama-se isto a maioria absoluta. Contra a maioria absoluta não há protesto absolutamente nenhum. Cada povo distraído tem o que merece. Aqui temos também que uma recordação. Eu na altura fiz um vídeo, até tenho aí, sou capaz de o pôr, daquela deputada que piscava o olho e fazia sinais, não sei a quem, enquanto André Ventura, em 2019, tentava ocupar um lugar, por sinal, um lugar que não existia. Metendo-no ali a um canto, que ele nem lá cabia, coitado, tinha que se levantar as pessoas para ele sentar, e a Rita Costa, Ana Rita Bessa, estava a fazer aqueles parpares, aquelas brincadeiras e tal, a piscar o olho. Na altura eram 5 deputados. O que eu pergunto é se lembram deste episódio circense em 2019, e pergunto em que cadeira se sentará agora a Ana Rita Bessa do CDS. É que de momento não estou a ver em que cadeira é que ela ou outro deputado qualquer do CDS se sentará. O karma é lixado, não é? Olha, foram só precisos 2 anos, pouco mais do que isso. O karma é lixado. Semanário Sol diz que Costa elege como objetivo sair da cauda da Europa, já falámos nisso há pouco, e aquilo que eu pergunto é, realmente, os últimos 5 lugares, para ficarmos na cauda da Europa, nós descemos-lo durante os governos de Costa. E ele agora quer tirar, mas não consegue. Ele quer fazer as coisas. Ele consegue fazer tudo o que é negativo e que não promete. Isso ele consegue fazer. Pôr-nos no fundo da tabela, ele não prometeu, mas fez, conseguiu. Agora, tirar-nos do fundo onde ele nos meteu, isso ele promete, mas não consegue, de certeza absoluta. China alia-se à Rússia na oposição à NATO. Putin e Xi Jinping divulgam declarações condenando o que classificam como uma influência maligna dos Estados Unidos da América. Isto está muito bonito, meus caros. Continuem a assobiar para o lado que qualquer dia acordam com outro alfabeto. Nem conseguem ler o que está à vossa frente, porque entretanto já mudamos, já somos uma potência ou da China ou da Rússia ou sei lá eu se de ambas. E ficamos por aqui na minha página no meu mural. Vamos passar, por fim, para a página mesmo. A página João Tili, que começa com aquela outra notícia que vimos há pouco, que o PS e o Chega ganham milhões, mas lá está, cada um tem o que merece. Vem a austeridade para os partidos de esquerda. Coitadinhos, há uma injustiça. Deem dinheiro aos partidos. Não lhe deem votos, e o povo não lhes deu. Mas dinheiro é que é uma chatice. Agora não têm dinheiro, como é que vão fazer? O Bloco de Esquerda tinha 19 deputados, agora tem 5. Eu nunca imaginei que perdesse tantos, pensei que perdia metade. O último Partido Comunista da Europa tinha 12, junto com aquele outro partido em quem nunca ninguém votou, que nunca foi a eleições. Esse partido desapareceu, obra divina, e o próprio último Partido Comunista da Europa perdeu, com mais esse partido que nunca existiu, perdeu metade. E agora, coitadinhos, não vão ter dinheiro para enfrentar os próximos 4 anos. Eu espero que não sejam 4 anos, mas de qualquer maneira alguns serão. É uma chatice.
Cursos de adultos para acabar secundário abrem em regime diurno e tempo integral. Realmente é uma vergonha a nossa iliteracia, que é, enfim, exposta perante toda a Europa, perante todos os países desenvolvidos e mesmo alguns que há menos de 20 anos eram muito mais pobres do que nós. Lá está, o Costa a querer nos tirar da cauda da Europa. Estamos na cauda porque esses partidos pobres há 20 anos nos ultrapassaram todos. Falta só um ou dois, a Bulgária, a Hungria acho que já nos passou, falta só a Bulgária, penso eu, ou vice-versa, um deles. Bom, a verdade é que por mais que façam, por mais que a gente seja obrigado a passar aos alunos e eles não saibam rigorosamente nada, nem sequer percebam qual é a disciplina que estão a ter naquele preciso momento, por mais apoios que se lhe deem, e eles faltam aos apoios, por mais que os professores se matem a trabalhar para os alunos conseguirem aprender e os alunos a não querem saber daquilo para nada, por mais que isto tudo aconteça e no final nós somos obrigados a passar aos alunos, apesar disso, somos o país mais analfabeto da Europa. De maneira que eu não sei o que é que querem fazer, o melhor é darem logo à nascença às crianças o diploma do 12º ano, que assim evitam problemas e chatice a todos nós, porque realmente eles têm que o ter, quer saibam, quer não saibam, quer vão às aulas, quer faltem. Por exemplo, lembro-me de uma etnia agora, por exemplo, que só vão às aulas uma vez por mês para que os pais continuem a receber o RSI. Porque se não forem às aulas uma vez por mês, a proteção de menores depois manda cortar o RSI. Então, para que isso não aconteça, eles vão às aulas uma vez por mês. É quando andam lá na brincadeira e tal. Mas não vão às aulas, vão à escola, bem entendido. E os pais continuam a receber o RSI e vamos, o mesmo RSI que é controlado de tal forma que só daqui a 270 anos é que vamos saber se toda a gente está a receber como deve ser. Eu recordo que qualquer criança que vá só uma vez à escola por mês tem logo a CPCJ em cima e os pais são logo chamados a explicar porque é que a criança só vai uma vez por mês à escola, mas lá há portugueses de primeira e depois há cidadãos de segunda, ou cidadãos de primeira e portugueses de segunda, como queiram, e para alguns não se pergunta nada, só se paga e eles podem fazer todos os atropelos à lei, todos os atropelos às regras, não há problema nenhum porque são minorias e as minorias podem fazer tudo num país de esquerda. As maiorias não podem fazer nada, as maiorias têm que trabalhar para as minorias poderem fazer o que quiserem. Chama-se isto esquerda. Perguntava eu se convém manter os adultos analfabetos. Afinal, esta estratégia era a de Salazar, pergunto eu. Salazar queria manter os adultos analfabetos? Bom, mas Salazar construiu centenas, para não dizer mais de 1000 escolas em todo o país. É de que Vimieiro, por exemplo, a terra dele, é um exemplo, uma coisa lindíssima, grande, com cantinas e com tudo já naquela altura, muito antes do 25 de Abril, como sabem. Mas parece-me mais que Costa fecha as escolas e desqualifica os professores. Salazar e Germano Saraiva, o seu último ministro da Educação, fizeram o oposto. Já agora, quando fiz este episódio, o Germano Saraiva aumentou um tostão ou dois cada maço de tabaco, para pagar mais aos professores, para os professores terem um salário condigno. Esta foi uma medida de Germano Saraiva, o Ministro da Educação de Salazar. Hoje em dia faço o contrário. Quanto mais se espezinharem os professores, quanto mais se maltratarem os professores na televisão, como fez Costa nas eleições europeias, quando veio dizer que se demitia, se os professores fossem, se lhes fosse contado o tempo que efetivamente prestaram de serviço, quanto mais se espezinham os professores, mais votos isso se confere aos mesmos partidos de esquerda. O mais giro é que os professores votam nisto. Os professores votam também nesta chamada esquerda e no Costa. É brutal, não é? É inacreditável. Costa, que os trata como lixo e eles votam nele na mesma. É brutal. Bem, cada um tem o que merece mesmo. Cá está o problema dos juros e eu aqui explico que por cada 1% da subida de juros perdemos mais de 3 mil milhões de euros por ano. Adeus bazuca, já fostes, como diz o preço certo. E temos aqui o que se passou com a água da barragem que abastece Lisboa. Uma pergunta muito incómoda que eu estou muito admirado que a TVI tenha feito, porque eu tenho relatos de dezenas de comentadores meus que me seguem, que me indicam várias barragens em que a água desapareceu por milagre e algumas foram, inclusivamente no final do ano passado, foram esvaziadas. Faço lá saber porquê. Estavam a contar com a chuva que não veio. Esvaziaram as barragens, não sei porquê. Talvez para manutenção, não faço ideia. Certo é que, diz aqui, CNN Portugal, o que se passou com a água da barragem que abastece Lisboa, e quem ler no meu mural, neste caso é na minha página, quem ler esta reportagem ou notícia, explica lá que apesar de já não haver
água suficiente e de haver já um perigo e, digamos, a suspeita de que o inverno seria seco, a EDP, como digo aqui, a EDP continuou a desperdiçar água, ou seja, a produzir eletricidade com base na água da barragem. A barragem já estava em limites mínimos. Ora, isto ninguém diz. Falam só das alterações climáticas. A patranha das alterações climáticas, como eu digo, explicada sem rodeios. Apesar da seca evidente, a EDP continuava a desperdiçar água. E o Governo não explica. Há mais de um mês que pediram explicações. O Governo não explica nada do que se passou. Não dá qualquer explicação para esse facto. Moita carrasco, como eu digo aqui, boca fechada. As alterações climáticas servem para os Estados e a ONU meterem bilhões ao bolso, mas não explicam tudo. Aliás, explicam muito pouco. Cá está, os beneficiários da RSI com três fiscalizações por dia. Eles também são só 200 e tal mil, portanto demora a este ritmo. Em 270 anos todos os beneficiários serão fiscalizados. Viva Porto Costagal! Sem o mesta. O Governo continua a pagar ao Ciresp, mesmo contra o parecer jurídico interno, mesmo sabendo que aquilo não funciona muito mal e cada vez funciona pior. Mesmo assim, o Governo continua a pagar porque para isto há sempre dinheiro. Negócios e negociatas de milhões, não falta dinheiro. Só falta dinheiro é para o Serviço Nacional de Saúde, falta dinheiro para a Justiça, falta dinheiro para a Educação, que devia se chamar ensino e não educação. É o que eu digo, é fartar vilanagem. Toca a pagar que para pagar milhões nestas negociatas há sempre dinheiro. Agora, para o SNS, para a Justiça e para o ensino é que não há dinheiro nenhum. Mas não foi nisto que você votou? Siga. Outra. Privados das PPPs exigem milhões ao Estado por prejuízos na pandemia. Pois é. Saúde, que gera o Hospital de Loures, exige 45 milhões pelos prejuízos causados pela pandemia. Lusíadas e CUF fazem exigências idênticas. Grupos podem avançar para tribunal. E o Governo ainda não controla os tribunais, pelo menos todos. A maior parte acho que ainda não controla, só controla. Não pode ser isto, pois não. Desculpem lá. Pronto, o Governo não controla tribunal nenhum, nem mete procuradores e nem tira outros, ok? O Governo não controla nada disso. Fui eu que tive um sonho um dia destes, mas não é verdade isto, desculpem lá, está bem? Isto não é verdade. Podíamos nós receber 3 bazucas que para o que aí vem não chegavam. Este Governo vai durar quantos anos? Um? Talvez dure 2. E mesmo assim não sei se chega ao fim desses 2. Portugal tem condições para ter a primeira refinaria de lítio da Europa, diz aqui o Governo, através do Ministro da Voz Grossa, o hidrogênio. O Ministro do Ambiente e Ação Climática, adora a ação climática. Eu adoro porque ele administra a ação climática, ele manda no clima, e ele diz ao clima, calma clima. Por exemplo, agora, podia estar a mais chover e não manda porquê? Esqueceu-se. Clima, chove um bocadinho, vá. Ele é o Ministro do Clima, porquê que não manda chover? Fazia uma dancinha da chuva como faziam os índios antigamente lá na América e a coisa corria bem. Isto é que é o que verdadeiramente lhe interessa. Olhem como eu escrevo interessa. O resto, água que não há ou eletricidade importada e feita por usinas, como dizem os brasileiros, por centrais de carvão, isso não interessa nada. O que interessa é as tretas, e este então é o rei das tretas. Era o outro, mas o outro desapareceu, o cabrita. Ficou este. Olha aqui uma coisa mais próxima do interior para verem que o país não é só Lisboa, Porto e litoral. Posto de saúde Nogueira do Cravo, aqui em Oliveira do Hospital, está sem médico desde o final de janeiro. Notícias destas é por todo o lado no interior. No interior não há médicos. Se houver um dia, 2 dias, depois eles vão-se embora, desaparecem, não há. É mais o tempo em que não há médicos do que aqueles que há. E ninguém se preocupa com isso. Isto é preciso salvar o SNS. Salvar o SNS. Isso é que tem que ser salvo. As pessoas não, as pessoas esperam e quem é que as mandou ter cancros e ter essas coisas nestas alturas do ano? Com uma pandemia em cima, quem é que tem cancro? É gente de pouco juízo também. PS já consegue mudar a lei para viabilizar aeroporto no Montijo, porque agora com a maioria absoluta pode mudar a lei que obriga as câmaras a dar o seu parecer e o parecer tem que ser positivo e se for negativo o aeroporto não pode ser construído. Muito bem, agora com a maioria absoluta pode mudar essa lei. O que eu vou perguntar é, apesar disso tudo, o aeroporto todos sabemos não vai ser construído. E agora eu pergunto, porquê? Porquê? Não há nada como uma bela ditadura. E agora o aeroporto não avançará na mesma, todos o sabemos, porquê? Agora já não há desculpa.
É esta coisa dos aeroportos aqui, além, na OTA, em Montijo, não sei o quê, em Alcabidez, isso é tudo treta. O aeroporto nunca irá ser construído, primeiro porque não há dinheiro. E depois que isto é para entreter o povo, é que isto é como o TGV do Sócrates, é entreter o povo. Entreter o povo, entretanto o tempo passa e quem quer ficar que resolva. Tudo treta. A minha gata está de acordo comigo, pelos vistos. Diz que a dívida pública só volta aos níveis da pré-pandemia no final da legislatura. No final da legislatura corrente, são mais 4 anos. Leiam outra vez. A dívida pública, a que tínhamos, só volta aos níveis pré-pandemia, portanto a que tínhamos em 2019, no final da legislatura. A dívida pública. Portanto, só volta, quer dizer, reduzindo. Até lá é sempre maior do que aquela que nós tínhamos. Portugal continua a ter dos rácios mais altos da Europa e quase mais 20 mil milhões de euros em dívida do que em 2019. 20 mil milhões, meus caros. Mandem vir bazucas. Mas vocês mandem vir bazucas à força toda. Não mandem vir uma, mandem vir já 4 ou 5. Porque as primeiras 2 ou 3 é para os juros e é para a desgraça que esta pandemia, ou melhor, que a gestão da pandemia nos causou. Quantos anos vai durar este governo, pergunto eu? Quantos? Com este dinheiro todo a sair, com esta dívida imensa e agora com o aumento dos juros, quem é que produzirá riqueza neste país para pagar os juros? Quem? Ninguém. Cancro. Grande impacto nas mortes vai sentir-se até 2027, estima a Liga Portuguesa, como já vimos há pouco, mas isto não interessa nada, digo eu. O que é preciso é salvar o SNS. Os doentes que esperem. Quem os mandou apanhar cancro em tempo de pandemia? Ai, meu Deus. Nas maiorias absolutas, o passado também se falava em instabilidade e temiam-se abusos, é o que diz a Rádio Renascença. Cavaco Silva em 87 e José Sócrates em 2005 foram os 2 líderes que conseguiram, sem coligação, chegar a uma maioria absoluta antes de António Costa. Ora bem, olha, aí está a estabilidade governativa. Vejam como é que ficou Portugal, especialmente depois de José Sócrates. E como é que está o caso de José Sócrates? Eu ainda serei vivo quando sair uma primeira sentença que depois será recorrida 700 vezes? Será que eu ainda sou vivo? Gostava bem disso, que eu gostava de chegar até aos 85, mas não sei se lá chegarei e, portanto, se calhar, espero que não, se calhar Sócrates ainda desaparece porque vai dar uma volta ao bilhar grande antes da sentença. Se seguir os passos de rendeiro, é o que ele tem juízo. Olha a estabilidade governativa, o povo só tem memória de 6 meses, como dizia Jorge Coelho. Lembram-se de Jorge Coelho? O antigo ministro, aquele da Ponte entre os Rios, aquele que morreu. Pronto, não vamos falar nisso agora. Vamos ter 11 suínos na Assembleia da República. A luta não será na Assembleia da República, mas na rua, preparem-se, diz este tipo. Um tipo que se chama qualquer coisa parecido com Mamado. Vá lá mamar onde ele quiser, porque realmente 11 suínos não é nada que se possa escrever que não seja um crime. Portanto, eu espero que isto tenha, espero não, é obrigatório que isto tenha alguma coisa de consequências jurídicas, pelo menos, não é? Criminais. Não há consequências, pergunto eu. Então, este não suíno, eu não o chamo suíno a ele, chamo o não suíno, pode dizer o que quiser e cometer os crimes que quiser e fica impune. Primeira página do I. 11 suínos, são 11 deputados da Assembleia da República eleitos pelo povo português, são suínos. E ninguém faz nada. E este tipo continua a receber milhares do Estado. Está boa. Olha, isto perguntava eu, disse isto várias vezes na campanha e poucos quiseram saber. 2.200.000 votos é igual à maioria de 20% da população que votou no PS? É igual à maioria de 80% que não votou no PS e vai ser governada pelo PS. Ou seja, 20%, 22% vão governar os outros 78%, como eu chamei a atenção várias vezes, não quiseram saber, e portanto os 78%, bem, metade deles, 50% ficaram em casa, não foram votar, neste caso até foi um bocadinho menos, foi 44% a abstenção, portanto 56% ainda foram votar, mas 56% é pouco mais de metade. Pouco menos de metade, números redondos, ficaram em casa. E no estrangeiro também os imigrantes, houve um grande problema com os votos dos imigrantes, portanto tivemos números redondos, talvez metade das pessoas que podiam votar não votaram, ficaram em casa. E agora somos governados por 22%. E 22% é maioria absoluta. Fartei-me de falar nisto, mas infelizmente sem sucesso. Cá temos outra vez o salário do governador do Banco de Portugal, que é superior
ao do Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da América, mas é claro que nós também somos um país infinitamente mais rico do que os Estados Unidos. Portanto, é natural que o nosso Governador do Banco de Portugal receba muito mais do que o Governador do Banco dos Estados Unidos da América. Isso não vejo qual é que é a curiosidade disto, não vejo onde é que isto está errado. Bom, depois temos aqui a inflação na zona euro, que acelera para 5,1% em janeiro, um novo recorde. Em Portugal é que não há inflação nenhuma, meus caros, enquanto o INE não começar a fazer as contas, e o INE nunca começaria a fazer as contas enquanto as eleições não estivessem decididas, mas agora as eleições já foram decididas, já podem começar a fazer as contas, o INE, e quando o INE fizer as contas, mesmo erradas, mesmo contas feitas à Guterres, vai ver que em Portugal a inflação não é 5,1%. A inflação só em combustíveis ano passado foi 20%. Portanto, não é 5,1%, há de ser o dobro, há de ser o triplo, eu sei lá qual é que vai ser a inflação, mas nada tem a ver com 5,1%. Só que, entretanto, o INE não faz as contas porque tem mais que fazer. Tem que ver o Benfica, a crise do Benfica, que aquilo está um bocado complicado. Tem muito que fazer, então. Cá está, saiu em todo lado, não há desculpas para ninguém. O Mamadou diz que são suínos os deputados do Chega. Eu espero que o Chega faça alguma coisa e que os deputados também façam. Eu não me ficava. Isso não há desculpa para isto. Saiu em todo lado e não há desculpas para ninguém, portanto, também não podem dizer que o homem não lhe acontece nada. Só lhe acontece alguma coisa, infelizmente, se houver uma acusação, não é? Se houver uma denúncia. Se não houver denúncia, sabemos que, eu sei que existem organismos que são pagos para isto a peso de ouro, para denunciar o discurso incentivo ao ódio, mas só fazem isso quando o discurso é do lado direito. Se o discurso for da esquerda, não há discurso incentivo ao ódio nenhum, podem nos chamar suínos, podem nos chamar bandidos, podem chamar o que quiserem, não há problema. Se for da direita, é que não se pode fazer isso. Portanto, sabemos como é que é. Portanto, o que há a fazer mesmo é um processo de crime contra este Mamadou. Olha, o presidente da CNN demitiu-se após ser conhecida uma relação com outra diretora. Isto não tem nada de esquisito, é só para dizer que eles são comunistas e são moralistas de esquerda e são sustentáveis, e ele bem que se sustentou pelos vistos e estão sempre a atacar a direita, mas de resto são iguais aos que atacam. Não há diferença entre a esquerda e a direita. As pessoas, sendo de esquerda ou sendo de direita, têm que cumprir as regras morais, mas para a esquerda não há regras morais, não há, podem fazer o que quiserem. A direita é que tem que estar ali sempre naquela linha porque senão cai tudo em cima. A esquerda pode fazer o que quiser. E cá está, termino com esta publicação que foi quase a mesma com que comecei. Quando eu era criança tinha medo do escuro, mas depois de ter visto a última fatura da EDP, agora tenho medo da luz. Meus caros, quem é que vai pagar a eletricidade quando ela nos for debitada? Esta novela ainda mal começou. Fanato e Costa encerrou as duas centrais de carvão. Repito e termino com isto. As albufeiras já não podem produzir eletricidade e o sol de inverno vale pouco ou quase nada. Vamos rapar frio ou pagar uma fortuna pela eletricidade dentro em breve. Eletricidade esta importada e produzida a partir do carvão. E do carvão noutros países. Uma brutal e Costa perpetrada com toda a calma contra Portugal e o seu povo. Meus caros, ficamos com esta. Foi um overview, um sobrevoar das notícias mais importantes do dia de hoje e esperamos que amanhã as notícias sejam um pouco melhores do que esta desgraça. Até amanhã.